Meu abraço e minha saudação, meus irmãos e minhas irmãs. Ao aproximar-nos da palavra de Deus, devemos ter o coração aberto para acolher a luz e a graça de Deus que por meio dela nos são transmitidas. Acolhamos esta palavra, meditemos esta palavra e deixemos que ela possa guiar os nossos passos. O evangelho que nós meditaremos hoje é o evangelho segundo São Lucas, capítulo 9, versículos de 7 a 9. No evangelho de hoje, meus irmãos e minhas irmãs, nós nos deparamos com a pergunta e com a curiosidade de Herodes acerca de Jesus. Quem é esse homem sobre quem ouço falar essas coisas? Herodes já havia mandado matar João Batista, exatamente por anunciar a palavra da verdade. O seu interesse em Jesus, meus irmãos e minhas irmãs, não era de ouvir a verdade que Jesus tinha para anunciar. Não era o interesse de aprender com o Cristo, de crescer com Ele em vista de uma conversão, uma mudança do coração. Herodes queria ver Jesus apenas por vão interesse de sua curiosidade. Hoje, também nós devemos nos perguntar, também nós devemos nos interrogar sobre quais interesses trazemos em nosso coração quando nós nos aproximamos do Cristo. Jesus não era importante para Herodes. Ele é importante para nós? Até que ponto nós estamos dispostos e disponíveis a seguir a sua voz e a cumprir a sua vontade? Não façamos como Herodes, nos interessar e nos aproximar de Cristo apenas por curiosidade, apenas para saciar os interesses pessoais. Que a nossa aproximação com Cristo, meus irmãos e minhas irmãs, nos leve de fato a uma amizade verdadeira, a um seguimento integral da sua vontade, da sua voz, do seu ensinamento, da sua palavra em nossa vida. Acolhamos as 3 sementes para que neste dia o Evangelho de Deus possa transmitir a luz e a graça que nós necessitamos. A primeira semente, o versículo 9, nós somos chamados a meditar. Quem é esse homem sobre quem ouço falar estas coisas? É a pergunta de Herodes, que também deve ser a nossa pergunta, mas uma pergunta com interesse, com um coração diferente, com um coração modificado. A palavra para a nossa oração, a segunda semente, é amizade. Que de fato nós nos aproximemos do Cristo como amigos que se aproximam de um grande amigo. Que de fato nós nos aproximemos do Cristo buscando uma amizade verdadeira e não apenas saciar a nossa curiosidade. A terceira semente, o questionamento, a pergunta que nos ajuda a refletir. Nos aproximamos de Cristo e de sua palavra por verdadeira abertura de coração para conhecer e viver a sua palavra ou apenas, como Herodes, por curiosidade? Quem é Jesus para mim? É um verdadeiro amigo de quem eu busco ouvir a voz e seguir o ensinamento? Meus irmãos e minhas irmãs, que estas sementes de meditação, de oração e de reflexão possam fazer com que a palavra de Deus dê frutos em nossa vida. O meu abraço a todos vocês, a minha oração e a minha bênção. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.